episódio do podcast Tome Partido, podcast das mulheres republicanas. E o nosso tema de hoje é super interessante. E para conversar conosco, eu trouxe aqui o Dr. João Trindade, que é doutor em Direito pela USP, consultor legislativo pelo Senado, professor do IDP e um monte de coisa boa por aí. Mas ele vai contar pra gente durante a entrevista. Seja bem-vindo, Dr. João Trindade. Oh, maravilha, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui. O tema que a gente vai conversar hoje, ele é um pouquinho complexo, porque as pessoas têm que ter um entendimento. Às vezes você faz um pedido para o seu vereador lá, ele vai lá e apresenta um projeto de lei e você fica feliz que o seu vereador fez o trabalho dele. Certo? Certo, mas só que não. O Dr. João Trindade vai explicar para a gente quando que é certo e quando que é errado, não é isso? Isso, exatamente. Porque existe uma coisa muito importante chamada vício de iniciativa, que é quando o projeto de lei é apresentado por uma autoridade que não podia ter feito aquilo, por uma autoridade que não podia ter apresentado aquele projeto. Aí não tem jeito, é inconstitucional mesmo. Aí eu te pergunto, mas como assim, se ele é vereador, se ele está ali para apresentar projetos de lei, como que ele não pode apresentar projeto de lei? Como assim? Pois é que existem algumas matérias, a maioria delas, que tanto o vereador quanto o prefeito podem apresentar o projeto de lei. Mas também tem algumas matérias específicas que ou só o prefeito pode apresentar, ou só a mesa da Câmara Municipal é que vai poder apresentar. É como se a gente tivesse, por exemplo, assim, um jogo de futebol, tá lá no estádio, e alguém da torcida apitou. E os jogadores começaram a jogar, acharam que era o juiz que tinha apitado, o árbitro, fizeram 4 gols. O jogo foi 4-0. Aí chega o árbitro e diz, não, eu não apitei o início do jogo. Então, tudo aquilo que foi jogado não valeu. Foi anulado. Tudo aquilo que foi jogado foi anulado. É o que acontece, às vezes, com essa questão do vício de iniciativa. Quer dizer, o projeto foi apresentado por alguém que não podia ter apresentado, ou porque não tinha a iniciativa em geral, aí é raro de acontecer, mas o que acontece muito é que a pessoa não tinha o poder de propor aquele projeto de lei. Um caso muito frequente é projeto para dar aumento de vencimentos para os servidores do Poder Executivo. Ora, para dar aumento de remuneração para os servidores do Poder Executivo, tem que ser só a pedido do próprio Poder Executivo. E aí, como você alertou, às vezes a gente chega lá, o vereador chega e diz, aqui apresentei o projeto para dar aumento de 1.900%. Chega lá, a lei depois, se vier a ser aprovada, termina sendo declarada inconstitucional. Tem realmente alguns temas que ficam ali numa zona meio nebulosa, sabe? E é justamente por isso que a gente trouxe essa ideia de conversar como é que se pode driblar, evitar cair nesse vício de iniciativa. Porque também tem o contrário. Tem as matérias que o vereador pode apresentar e aí chega o prefeito e diz, não, isso daí não pode não. Isso daí é só o executivo que pode propor. E aí, como a gente sabe, né, conhecimento é poder. Se a pessoa sabe e diz, não, isso aqui eu posso apresentar, isso aqui é uma matéria que o vereador tem iniciativa, que a vereadora pode propor, aí você já começa a dialogar, por exemplo, com o Poder Executivo de igual para igual. Então tem os dois lados da moeda. Não apresentar o projeto que não pode ser apresentado, mas quando apresentar o projeto que se pode apresentar, ter o conhecimento e garantir a efetividade dessa atuação parlamentar. Agora você que está nos assistindo aí, seja vereador, é um parlamentar, você que está aí, vereador, deputado estadual, vereadora, né? Como que você pode saber o que pode e o que não pode? Como é que essa pessoa pode saber? Como é que o parlamentar pode saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir? Essa é a questão principal, essa é a pergunta de $1 milhão nessa matéria. Veja só, a regra geral é que o parlamentar pode propor projetos sobre as matérias em geral. Então a regra geral é, a pessoa está eleita, deputada federal, senadora, ela pode apresentar projetos de lei, exceto nos casos em que a Constituição Federal vai dizer que é só o Poder Executivo que pode propor. Então, a principal fonte aqui, o principal local onde você vai buscar isso, anote aí, é no artigo 61 da Constituição Federal. Especificamente no artigo 61, no parágrafo 1º. Ele traz uma lista de matérias que só o presidente da República pode propor ao Congresso. Aí, por tabela, você vai tirando. Se na esfera da União
é só o presidente, na esfera estadual é só o governador, na esfera municipal é o prefeito. Então, basicamente, tudo que não for de iniciativa exclusiva do executivo, o parlamentar vai poder apresentar. Você que é parlamentar que está nos assistindo aqui, tem que ter na sua equipe do Legislativo, que é quem vai criar suas leis, suas proposições lá na Câmara, na Casa Legislativa, tem que ter alguém que tenha essa expertise, esse entendimento, não é isso, doutor? Exatamente, porque é uma matéria que é muito técnica, entendeu? Tem que conhecer não só o texto da Constituição, mas conhecer, por exemplo, os julgados do STF sobre essa matéria, porque tem muita lei que é declarada inconstitucional por esse vício de iniciativa. Aí termina subindo, chega em Brasília, aí lá vai o judiciário, especificamente o STF, dizer o que pode e o que não pode. E nessa matéria tem alguns casos muito interessantes disso que eu te falei, de o executivo dizer, não, isso aqui é só o executivo que pode propor, e frequentemente o STF diz, não, isso aqui o parlamentar pode propor também. Quer ver um caso que eu acho assim maravilhoso? Redução de impostos. Sim. Isenção de imposto. Quer uma bandeira política melhor do que essa? Eu vou reduzir os impostos. Então, aí nesse caso, isso já chegou no STF e alegava-se que era só o executivo que podia propor isso. O Supremo Tribunal Federal disse não. Matéria tributária, seja para aumentar imposto, seja para reduzir imposto, não tem reserva de iniciativa. O que quer dizer não tem reserva de iniciativa? Qualquer parlamentar pode propor. Como a gente vive num país em que a carga tributária já é elevadíssima, o pessoal vai propor o quê? Reduzir a carga de impostos. E pode ter certeza, você que está aí nos assistindo, quando você apresentar o projeto dando isenção de impostos, o governador vai dizer, não pode, é a iniciativa do Poder Executivo. Você, não. Tema 865 da repercussão geral do STF, por exemplo. Então, é o que a gente fala, conhecimento é poder. Se você sabe efetivamente o que você pode e o que você não pode, você não só vai evitar cometer erros, mas também, quando tiver certo, não vai arredar o pé. E aquele parlamentar que está nos assistindo ali, o que ele não pode esquecer nunca? Qual a dica que você dá para ele, em relação a esse vício de iniciativa? Olha, ele realmente tem que analisar, como eu disse, o artigo 61 da Constituição Federal, mas tem 3 temas que a gente vê que são mais frequentes de darem vício de iniciativa. Como eu disse, aumento para os servidores do Poder Executivo, não pode. Criar órgãos no Executivo. Tem muito parlamentar que, eu quero obrigar o prefeito a criar a secretaria tal. Não, só por iniciativa do próprio Poder Executivo. E outra coisa que dá muito problema, o Estatuto dos Servidores Públicos. O Estatuto dos Servidores, que é como se fosse a CLT de quem é servidor público, é também uma matéria que a Constituição diz que só o Executivo pode propor. Quer que eu seja sincero, fora dessas 3 matérias, muito difícil. Tem também a matéria orçamentária, esqueci. Sim. Matéria orçamentária, mexer no orçamento do município ou do estado, só por iniciativa do executivo. Fora disso, dificilmente vai cair num vício de iniciativa. Eu ia perguntar isso, quais eram os temas que mais aconteciam Esses 4, eu diria assim, 90% dos casos de vício de iniciativa se resumem a esses 4. Então, se você foge de um desses 4 aqui, você está bem. Então tá bom, doutor João, eu agradeço aqui a sua presença no nosso podcast. Quero lhe dizer que as portas estão abertas sempre que o senhor quiser vir aqui. Por favor, venha nos ensinar. Hoje o nosso bate-papo conversou com quem é com o eleitor e com quem é parlamentar. Então assim, você é sempre bem-vindo aqui porque a gente está aqui para levar conhecimento para o nosso público. Maravilha, eu agradeço demais o convite, espero voltar muitas vezes. Obrigada. Obrigado.